O que um herdeiro milionário descobriu no quarto do bebê mudou completamente a vida de uma família, e pode mudar a sua também. Uma babá chorando, um segredo chocante, e uma revelação que vai mexer com suas emoções do primeiro ao último minuto. Esta história vai te mostrar como um simples ato de humanidade pode transformar dor em esperança e criar um legado que transcende gerações. Mas antes de começarmos essa jornada emocionante juntos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo este vídeo? Eu adoro saber de onde vêm os nossos espectadores. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho aí embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. A mansão dos Almeida sempre foi um lugar de silêncio controlado, onde cada passo ecoava pelos corredores de mármore polido e os lustres de cristal refletiam uma vida de privilégios construída ao longo de gerações. Rafael Almeida, aos 28 anos, havia herdado não apenas uma fortuna impressionante, mas também a responsabilidade de manter o império familiar funcionando. Empresário bem-sucedido, ele comandava negócios que se estendiam por 3 continentes, mas nada o havia preparado para a paternidade. Quando sua ex-esposa partiu deixando apenas uma carta e seu filho de 8 meses, Rafael se viu perdido em um mundo que não conhecia. As fraldas, as mamadeiras, os choros noturnos, tudo isso era território inexplorado para alguém acostumado a boardrooms e planilhas financeiras. Foi então que contratou Marina Silva, uma jovem de 24 anos com referências impecáveis e um sorriso caloroso que parecia acalmar instantaneamente o pequeno Gabriel. Marina havia chegado há 3 meses, trazendo consigo uma eficiência silenciosa que impressionava Rafael. Ela cuidava de Gabriel como se fosse seu próprio filho, cantava canções de ninar em português e espanhol, e tinha uma paciência infinita com as birras e necessidades de um bebê. Rafael notara como ela sempre chegava pontualmente às 7 da manhã e só saía quando ele retornava do escritório, às vezes já passando das 9 da noite. Naquela quinta-feira chuvosa de outubro, Rafael decidiu voltar mais cedo para casa. Uma reunião havia sido cancelada de última hora, e ele pensou em aproveitar para passar mais tempo com Gabriel. A casa estava mais silenciosa que o usual quando ele entrou pela porta principal, deixando a chuva e o frio para trás. Subiu as escadas com cuidado, esperando encontrar Marina lendo algum livro infantil para Gabriel ou talvez preparando seu banho da noite. Mas quando se aproximou do quarto do bebê, Rafael ouviu algo que o fez parar abruptamente. Eram soluços baixos, abafados, como se alguém estivesse tentando chorar em silêncio. Hesitou por um momento, sem saber se deveria interromper. Marina sempre se mostrava tão forte, tão controlada, que vê-la em um momento de vulnerabilidade o pegou completamente desprevenido. Rafael sabia muito pouco sobre a vida pessoal de sua funcionária, apenas o que constava em seu currículo profissional. Rafael permaneceu imóvel no corredor por alguns segundos, dividido entre a discrição e a preocupação genuína. Os soluços continuavam, intercalados com murmúrios baixos que ele não conseguia compreender. Decidiu bater levemente na porta entreaberta antes de entrar, como uma forma de anunciar sua presença sem assustar Marina. Marina? Está tudo bem? Perguntou em voz baixa, empurrando a porta delicadamente. A cena que encontrou o tocou de forma inesperada. Marina estava sentada na poltrona de amamentação ao lado do berço de Gabriel, que dormia tranquilamente. Ela segurava uma fotografia pequena e desgastada entre as mãos trêmulas, e suas lágrimas caíam silenciosamente sobre o vidro que protegia a imagem. Quando percebeu a presença de Rafael, tentou rapidamente esconder a foto e enxugar o rosto, mas era tarde demais. Senhor Rafael. Eu não esperava que voltasse tão cedo, disse ela, levantando-se bruscamente e quase derrubando a pequena mesa lateral onde costumava deixar os livros infantis. Sua voz estava embargada, e mesmo na penumbra do quarto, Rafael podia ver seus olhos vermelhos e inchados. Por favor, não se preocupe com horários agora, Rafael disse, aproximando-se com cuidado. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Havia algo na postura de Marina, na forma como ela protegeu instintivamente a fotografia contra o peito, que despertou nele uma curiosidade misturada com preocupação paternal. Marina ficou em silêncio por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna sobre o quanto poderia ou deveria revelar. Seus dedos apertavam a fotografia com uma intensidade que sugeria que aquela imagem era mais que uma simples recordação, era um tesouro, ou talvez uma ferida que ainda não havia cicatrizado. É difícil falar sobre isso, Senhor Rafael, ela finalmente murmurou, olhando para Gabriel que continuava dormindo pacificamente,
alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Há coisas que prefiro manter privadas, mas hoje é um dia especialmente difícil para mim. A vulnerabilidade na voz de Marina era algo que Rafael nunca havia presenciado antes. Nos 3 meses em que ela trabalhava para ele, sempre se mostrou profissional, competente e emocionalmente equilibrada. Vê-la assim, tão frágil e humana, fez com que ele percebesse que conhecia muito pouco sobre a pessoa que cuidava de seu filho com tanto carinho e dedicação. Rafael puxou uma cadeira e se sentou a uma distância respeitosa de Marina, demonstrando que não tinha intenção de invadir seu espaço, mas também que não pretendia deixá-la sozinha naquele momento de fragilidade. Ele havia aprendido, nos últimos meses como pai solteiro, que às vezes a presença silenciosa de alguém pode ser mais consoladora do que palavras. Marina, eu sei que nossa relação é profissional, mas você tem sido muito mais que apenas uma funcionária para nossa família, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Você cuida do Gabriel com um amor que vai muito além do dever. Se há algo que está te incomodando, talvez conversar possa ajudar. Marina olhou para ele com surpresa. Em sua experiência anterior com outras famílias ricas, os patrões raramente demonstravam interesse genuíno pela vida pessoal dos empregados. Ela secou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo, ainda hesitante sobre o quanto deveria compartilhar. Hoje faria aniversário dele, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. 52 anos. Ela olhou novamente para a fotografia, e Rafael percebeu que seus dedos traçavam delicadamente o contorno da imagem através do vidro. Seu pai? Perguntou Rafael gentilmente, e quando Marina assentiu, ele sentiu seu coração se apertar. Conhecia bem a dor da perda, embora sua experiência fosse diferente. Ele havia perdido os pais em um acidente quando tinha 20 anos, mas pelo menos teve tempo de se despedir e processar o luto adequadamente. Marina permaneceu em silêncio por um longo momento, e Rafael respeitou esse tempo. Ele observava como ela alternava o olhar entre a fotografia, Gabriel dormindo peacefule no berço, e suas próprias mãos que tremiam levemente. Havia uma história ali, ele podia sentir, uma história que ela carregava sozinha há tempo demais. Ele morreu há 6 meses, Marina finalmente disse, e as palavras saíram como se cada uma delas machucasse ao ser pronunciada. E eu nem consegui me despedir dele adequadamente. Nem consegui estar presente no momento em que ele mais precisou de mim. Sua voz quebrou novamente, e ela pressionou a mão contra os lábios para conter os soluços. Rafael sentiu um nó na garganta. 6 meses. Ela havia começado a trabalhar para ele há 3 meses, o que significava que havia perdido o pai pouco antes de aceitar o emprego. Isso explicava muitas coisas, a dedicação quase obsessiva ao trabalho, a forma como evitava falar sobre sua vida pessoal, e especialmente como tratava Gabriel com uma ternura que parecia carregar uma urgência emocional. Marina, Rafael disse suavemente, você não precisa carregar esse peso sozinha. Se quiser me contar o que aconteceu, eu estou aqui para escutar. Ele se inclinou ligeiramente para frente, suas mãos cruzadas sobre os joelhos, demonstrando que tinha toda a paciência do mundo para ouvir sua história. Marina olhou para ele através das lágrimas, e algo em sua expressão a fez tomar uma decisão. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos, ou talvez fosse o fato de que ela havia carregado aquele fardo sozinha por tempo demais. Ela respirou fundo e começou a falar, sua voz tremula mas determinada. Meu pai era jardineiro, começou ela, mostrando finalmente a fotografia para Rafael. Era a imagem de um homem de meia idade com olhos gentis e um sorriso caloroso, usando um chapéu de palha e segurando uma rosa vermelha. Ele cuidava dos jardins de uma mansão em São Paulo. Era um homem simples, trabalhador, que me criou sozinho depois que minha mãe nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Rafael observou a fotografia com atenção, notando a semelhança entre Marina e seu pai, especialmente nos olhos expressivos e no sorriso genuíno. Ele parece ter sido um homem maravilhoso, comentou sinceramente. Era, Marina concordou, sua voz se enchendo de carinho e dor. Ele trabalhou a vida inteira para me dar uma educação melhor, para que eu não precisasse depender de ninguém. Pagou meu curso de pedagogia, sempre me apoiou em tudo. E quando eu finalmente consegui um bom emprego como babá em uma família rica, ele ficou tão orgulhoso. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que continuavam caindo. Mas então ele começou a se sentir mal. Dores no peito, cansaço excessivo. Eu queria que ele fosse ao médico, mas ele sempre dizia que estava bem, que era apenas cansaço do trabalho. Você sabe como são os homens da geração dele,
Eles acham que reconhecer que estão doentes é sinônimo de fraqueza. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente. Seu próprio pai havia sido assim, relutante em admitir qualquer vulnerabilidade física até que fosse tarde demais. Quando ele finalmente concordou em fazer uns exames, foi porque eu ameacei parar de falar com ele. Marina continuou, um sorriso triste cruzando seu rosto. Sempre fomos muito próximos, e ele sabia que eu cumpriria a ameaça. Mas quando os resultados saíram, sua voz falhou novamente, e ela precisou de alguns momentos para se recompor antes de continuar com a revelação que mudaria a perspectiva de Rafael sobre tudo. Marina fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Quando os abriu novamente, havia uma determinação resignada em seu olhar, como alguém que finalmente decidiu compartilhar um fardo que carregava sozinha há tempo demais. Os exames mostraram que ele tinha um problema cardíaco grave. Ela continuou, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de emoção. O médico disse que ele precisaria de uma cirurgia cara, muito cara. Algo em torno de R$ 200 mil. Para uma família como a nossa, era uma quantia impossível. Rafael sentiu seu estômago se contrair. Como empresário, ele lidava com quantias muito maiores diariamente, mas compreendia que para uma família de classe trabalhadora, R$ 200 mil representavam uma vida inteira de economia. Eu tentei de tudo, Marina prosseguiu, sua mão apertando ainda mais a fotografia. Pedi empréstimos, tentei financiamentos, procurei organizações de caridade. Até pensei em vender meu apartamento pequeno, mas não seria suficiente. E o tempo estava passando. O médico disse que a cada dia de atraso, as chances de sucesso da cirurgia diminuíam. Ela fez uma pausa, olhando para Gabriel que se mexeu levemente no berço, fazendo um pequeno ruído antes de voltar a dormir profundamente. Foi então que conheci os donos da casa onde ele trabalhava. Eles eram muito ricos, tinham carros importados, joias caríssimas, faziam viagens internacionais constantemente. Eu pensei que talvez eles pudessem ajudar, considerando que meu pai havia trabalhado para eles por mais de 15 anos. Rafael podia imaginar aonde a história estava levando, e sentiu uma pontada de raiva antecipada pelos empregadores insensíveis do pai de Marina. Eu me humilhei, Marina disse, as lágrimas voltando a fluir. Bati na porta deles, expliquei a situação, pedi não como uma doação, mas como um empréstimo. Disse que pagaria de volta mesmo que levasse anos. Eles me ouviram em silêncio, e depois a mulher disse que eles não tinham esse tipo de dinheiro disponível no momento, e que não era política da família se envolver nos problemas pessoais dos funcionários. A indignação crescia no peito de Rafael. Ele conhecia pessoas assim, ricas que viviam em bolhas de insensibilidade, incapazes de enxergar o sofrimento humano que acontecia bem diante de seus olhos. 2 semanas depois, Marina continuou, sua voz se tornando mais áspera. Eu vi nas redes sociais deles fotos de uma festa que custou mais de R$ 500 mil. Uma festa para celebrar a compra de um iate novo. E meu pai estava morrendo porque não tínhamos R$ 200 mil para salvá-lo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma dor que Rafael podia sentir fisicamente. Ele olhou para Marina, que agora chorava abertamente, sem tentar esconder suas lágrimas. Finalmente compreendeu a magnitude do que ela havia passado, e por que ela demonstrava tanta dedicação quase desesperada ao cuidar de Gabriel. Marina, ele disse suavemente, o que aconteceu com seu pai não foi sua culpa. Você fez tudo o que podia fazer. Mas não fez diferença, não é? Ela respondeu, olhando para ele com uma dor crua nos olhos. Ele morreu 3 semanas depois. Sozinho no hospital, porque eu estava trabalhando para outra família rica, cuidando dos filhos deles, enquanto meu próprio pai, enquanto ele se despedia da vida em um leito de hospital público. Ela se levantou abruptamente da poltrona, começando a andar de um lado para o outro no pequeno espaço do quarto. Você quer saber qual é o pior de tudo, Sr. Rafael? É que no dia em que ele morreu, eu recebi uma mensagem dos antigos patrões dele. Eles tinham descoberto que ele havia falecido e queriam saber se eu poderia indicar alguém para substituí-lo nos jardins. Como se ele fosse apenas uma peça que poderia ser facilmente trocada. Rafael sentiu uma onda de náusea. A insensibilidade de algumas pessoas o surpreendia constantemente, mesmo depois de anos lidando com diversos tipos de personalidade no mundo dos negócios. Por isso eu vim trabalhar aqui, Marina continuou,
parando diante da janela e olhando para o jardim bem cuidado da propriedade dos Almeida. Eu precisava de um emprego que pagasse bem, porque agora tenho que cuidar das dívidas que ele deixou, das despesas do funeral, de tudo. E também porque cuidar do Gabriel me faz sentir que estou fazendo algo importante, algo que meu pai aprovaria. Ela se virou para olhar Rafael, e havia uma vulnerabilidade desesperada em sua expressão. Eu tento dar ao seu filho todo o amor e cuidado que não pude dar ao meu pai nos últimos momentos. Eu sei que pode parecer estranho, mas quando estou com Gabriel, sinto como se estivesse honrando a memória do meu pai de alguma forma. Rafael levantou-se também, aproximando-se dela com cuidado. Marina, não há nada de estranho nisso. Você é uma pessoa extraordinária, e tenho certeza de que seu pai ficaria imensamente orgulhoso da mulher que você se tornou e do amor que você demonstra por Gabriel. Mas eu me sinto culpada todos os dias, ela confessou, sua voz quebrando novamente. Culpada por não ter conseguido salvá-lo, culpada por estar aqui cuidando do filho de outra pessoa enquanto ele morreu sozinho, culpada por aceitar o salário que vem de uma família rica quando foi justamente a frieza de ricos que matou meu pai. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que Marina havia revelado. Compreendeu que ela não estava apenas enlutada, ela estava carregando uma culpa que não lhe pertencia e uma raiva justificada contra um sistema que permitia tamanha desigualdade e insensibilidade. Marina, ele disse finalmente, sua voz carregada de sinceridade, posso entender por que você sente raiva das pessoas ricas. Realmente existem muitas pessoas em nossa classe social que perderam completamente a conexão com a humanidade. Mas você precisa saber que nem todos somos assim. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Quando minha ex-esposa partiu e me deixou sozinho com Gabriel, eu me senti completamente perdido. Não era apenas sobre não saber como cuidar de um bebê, era sobre perceber que todo o meu sucesso financeiro não significava nada se eu não pudesse ser um bom pai para meu filho. Marina o observou com atenção, vendo uma vulnerabilidade em Rafael que ela nunca havia percebido antes. Você chegou na nossa vida e não apenas cuidou do Gabriel, ele continuou, você trouxe amor genuíno para esta casa. Você me ensinou, através do seu exemplo, como ser mais humano, mais presente. E agora, sabendo da sua história, admiro ainda mais sua força e sua capacidade de amar apesar da dor que carrega. Rafael se aproximou um pouco mais, mantendo uma distância respeitosa mas demonstrando sua seriedade. Eu queria poder voltar no tempo e ajudar seu pai. Queria que você tivesse tido a oportunidade de salvá-lo. Mas já que não posso fazer isso, deixe-me fazer algo que posso fazer agora. Marina o olhou com curiosidade misturada com apreensão, não sabendo o que esperar. Primeiro, Rafael disse, quero que você saiba que sempre terá um lugar nesta família, não apenas como empregada, mas como alguém que nos é querida. Segundo, quero ajudá-la a quitar todas as dívidas que seu pai deixou. Não aceito um não como resposta. Considere isso não como caridade, mas como reconhecimento pelo amor e cuidado que você tem dado ao Gabriel. Marina abriu a boca para protestar, mas Rafael levantou a mão gentilmente. E terceiro, ele continuou, quero que criemos uma fundação em nome do seu pai. Uma fundação que ajude famílias trabalhadoras a pagar por tratamentos médicos caros. Quero que sua dor se transforme em esperança para outras pessoas que estão passando pelo mesmo desespero que vocês passaram. As lágrimas que agora escorriam pelo rosto de Marina não eram mais apenas de dor, eram lágrimas de alívio, de gratidão, e talvez, pela primeira vez em meses, de esperança. Ela olhou para Rafael como se estivesse vendo uma luz no final de um túnel muito longo e escuro. Senhor Rafael, eu não sei o que dizer, ela murmurou, sua voz embargada pela emoção. Não posso aceitar tudo isso. É demais. Não é demais, Rafael respondeu firmemente. É o mínimo que posso fazer. Você me fez perceber que ter dinheiro não significa nada se não usarmos para fazer a diferença na vida das pessoas que importam. E você, Marina, importa. Muito. Naquele momento, Gabriel acordou e começou a chorar baixinho. Marina, por instinto, se dirigiu ao berço, mas Rafael a segurou gentilmente pelo braço. Deixe-me pegá-lo, ele disse. Quero que você se sente, respire, e processe tudo isso. Rafael pegou Gabriel no colo com a habilidade que havia desenvolvido nos últimos meses, balançando suavemente até que o bebê se acalmasse. Observando Rafael com Gabriel, Marina sentiu algo se mover em seu coração. Pela primeira vez desde a morte de seu pai,
ela se permitiu imaginar um futuro onde a dor não fosse o sentimento predominante. Um futuro onde poderia honrar a memória de seu pai através de ações positivas, onde sua experiência dolorosa poderia ser transformada em ajuda para outros. A fundação seria chamada Instituto João Silva, ela disse subitamente, surpreendendo a si mesma com a decisão rápida. Era o nome do meu pai. João Silva. Rafael sorriu, ainda balançando Gabriel. Instituto João Silva. É perfeito. E quero que você seja a diretora executiva. Ninguém melhor que você para entender as necessidades das famílias que vamos ajudar. Marina se sentou novamente na poltrona, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Olhou para a fotografia de seu pai que ainda segurava nas mãos, e pela primeira vez em meses, sorriu ao vê-la. Obrigada, Sr. Rafael, ela disse, e havia uma paz em sua voz que não existia antes. Obrigada por me ouvir, por me compreender, e por transformar minha dor em algo que pode ajudar outras pessoas. Tenho certeza de que meu pai ficaria orgulhoso. Enquanto a chuva continuava batendo na janela e Gabriel finalmente adormecia nos braços de seu pai, Marina sentiu que, finalmente, poderia começar a se perdoar e a construir um futuro onde seu amor por Gabriel e a memória de seu pai poderiam coexistir em harmonia. O segredo que ela guardara por tanto tempo havia se transformado no início de uma nova jornada, não apenas para ela, mas para todas as famílias que o Instituto João Silva poderia ajudar no futuro.